Olá, alunos da Escola Municipal Cora Coralina, todos os alunos do 7º ano. Essa é uma explicação das atividades que estão sendo postadas hoje. Atividades para todo o 7º ano, semana 15/6 de 2020, com base na apostila. Então, está aqui a fonte de informação. As páginas da apostila são as 119, 120 e 121. Note que esse vídeo, pessoal, é uma explicação da matéria, tudo bem? Para tentar ajudar vocês, visto que nós não estamos em sala de aula, então vai substituir a explicação que o professor daria em sala de aula. Na próxima semana, nós estaremos postando a correção dessas atividades. Então, em vez de aparecer aqui explicação, vai aparecer a palavra correção. Tudo bem? E hoje nós vamos começar uma matéria nova. Nós vamos começar falando sobre pensamento algébrico. O que é pensamento algébrico? Pessoal, aqui tem uma definição breve disso. Olha, as expressões algébricas são sequências de operações, soma, subtração, multiplicação e divisão, envolvendo números e letras. Ai, professor, já estava tão difícil só número, agora vai ter letra? Não vai ser difícil, pessoal. Fiquem tranquilos. As letras, elas vão substituir os números, tá? As letras substituem os números e são chamadas de variáveis, tá bom? É essa palavrinha aqui que a gente usa quando a gente está trabalhando com expressões algébricas. Então, a gente pode usar qualquer letra, qualquer uma dessas letras aqui, até qualquer uma letra do alfabeto você pode usar. As mais utilizadas são essas aqui, tá bom? Mas você pode usar qualquer letra para representar uma variável. Olha como é fácil a gente transformar, por exemplo, uma frase numa expressão algébrica. Então, tem aqui, ó, linguagem materna. A nossa língua materna é a língua portuguesa, tá bom? Se fosse em inglês, estaria em inglês aqui, né? Bom, olha como é que é fácil a gente transformar uma frase numa expressão algébrica. Então, ó, um número, sei lá que número é esse, vamos chamar ele de B. Professor, poderia chamar de X? Poderia. Poderia chamar de Y? Poderia. De A, de C, de Y, de F, de H, de J? Poderia, sem problema nenhum. Aqui a apostila usou a letra B. Mais 2. Que fácil, né? É só você ir pedacinho por pedacinho e substituindo. Olha outra aqui, ó. O dobro, olha, quando você quer o dobro de alguma coisa, você vai multiplicar por qual? Qual número? Por 2, né, pessoal? Se é dobro, por 2. De um número, eu sei lá que número é esse, aqui a apostila colocou a letra A. Poderia ser o X, professor? Poderia. Poderia ser o Y? Poderia. Poderia ser qualquer letra, pessoal. Tá bom? A metade de um número. Bom, se você quer a metade, você vai dividir por qual número, pessoal? É claro que é pelo 2, né? De um número. Eu sei lá que número é esse. Usou a letra M aqui. Note que ele está usando letras diferentes, tá vendo? Para mostrar para você que não importa. Por exemplo, não tinha a letra M aqui nessa sequência, mas ela bem apareceu aqui, ó. Tá bom? É um número dividido por 2. Ou, outra maneira de escrever, é na forma de fração. Um número, pode ser x, y, z, a, b, dividido por 2. O triplo, quando você quer o triplo de alguma coisa, você vai multiplicar por 3. O triplo de um número, eu chamei de x, menos 5. Tá vendo? Palavrinha por palavrinha você vai substituindo por um símbolo, tá bom? Um número acrescido de 5 unidades. Um número, que eu não sei quem é, chamou de y aqui, acrescido, é somado, adicionado, de 5 unidades. O sucessor de um número. O sucessor de um número, pessoal, é o número que vem logo após ele.
E como é que se chega ao sucessor de um número? Sempre adicionando 1, não é? Então, um número, que eu não sei quem é, adicionado a 1, vai ser o seu sucessor. Tá legal? Então, se aqui fosse o 5, 5 mais 1, esse seria o 6. Se aqui fosse o 10, 10 mais 1 seria o 11. Então, não importa. É assim que se representa o sucessor de um número. Descendo aqui um pouquinho, olha, numa expressão algébrica, as letras chamadas de variáveis, grave essa palavrinha, podem assumir valores diferentes. Por isso é variável, né, pessoal? Porque pode assumir valores diferentes, tá bom? Quando for incógnita, nós formos aprender equações do primeiro grau, ainda esse ano, aí sim, em vez de variável, a letrinha vai ser chamada de incógnita. Mas por enquanto só se preocupa com isso. Variável é aquilo que pode variar, por isso valores diferentes. Quando substituímos essas variáveis por números e efetuamos os cálculos, obtemos o chamado valor numérico da expressão. Aqui tem um exemplo. Olha, o perímetro de um quadrado é a soma dos seus 4 lados, tá bom? Então, perímetro, eu vou somar esse lado, esse lado, esse lado e esse lado. Como todos os lados de um quadrado têm a mesma medida, podemos representá-lo dessa forma. Então, o perímetro vai ser lado adicionado ao lado, adicionado ao lado, adicionado ao lado. Professor, eu vou ter que ficar escrevendo essa palavra aqui? Claro que não, né, pessoal? Então, ó, 4 vezes lado. Em vez de escrever a palavra lado, nós podemos representar ela pela letrinha L. É claro que nesse caso aqui ele colocou a letra L para representar lado, mas poderia ser qualquer outra, como nós já vimos anteriormente, tá? Poderia ser X, Y, Z, qualquer letra. Nos exercícios abaixo vocês vão ver isso, tá bom? Então, o perímetro é 4L. Agora, vamos supor que esse L aqui pudesse ser substituído por um valor, tá? Qualquer valor. Nesse caso aqui, a apostila está pedindo para a gente substituir por 3. Se esse quadrado tiver 3 centímetros de lado, por exemplo, nós teríamos o quê? No lugar do L, nós teríamos que colocar o número 3. Está aqui, ó. 4 vezes 3. Que conta difícil, né? 12 centímetros. Ou seja, 12 é o valor numérico. Claro, deu um número, né, gente? Então só pode ser valor numérico. A letra desapareceu. Era uma expressão algébrica, não é isso? E a gente conseguiu um valor numérico dessa expressão quando L vale 3. Nesse caso aqui ele falou que é 3, mas poderia ser 4, 5, 6, 7. Quando for assim, o professor, tá, o enunciado vai dizer qual é o valor que você tem que substituir. Não se preocupe, tá bom? Exercícios. Deixa eu descer aqui um pouquinho, subir aqui um pouquinho a tela. Número 1. Escreva a expressão algébrica utilizando a variável x. Ele só quer que você use a letra x, tá? Então, do início ao fim aqui, ó, só pode usar a letra x, tá? Diferente daquele quadro que nós acabamos de ver anteriormente. E complete o quadro. Já falamos como é fácil, né? Um número, já que ele falou que é para usar o x, menos 3. Está aqui, menos 3. Acabou. Só isso, professor? Não vai calcular nada? Não tem nada para calcular aqui. Ele não te deu o valor de x, então não é valor numérico. Ele quer o quê? A expressão algébrica, tá bom? Outro exemplo aqui, ó. Um número mais 8. Um número, já que ele falou que é para usar o x, um número mais 8. Você vai fazer isso para todos os outros, tudo bem? Questão número 2. Escreva a expressão algébrica que representa o perímetro do retângulo a seguir. Gente, se é um retângulo, ele tem pares de lados iguais, né? Então, este lado aqui tem a mesma medida que esse lado. E este lado aqui, que ele chamou de 4x, tem a mesma medida desse aqui. Então, é só você somar todo mundo, já que ele quer o perímetro, tá bom? Então, pontinho, 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 você vai fazer aqui. Expressões algébricas equivalentes. Então, temos alguns exemplos aqui, ó.
Suponhamos que você tenha x mais x mais x. Você vai ter quanto, pessoal? 3x. É a mesma coisa do quadrado, não foi? 4L, só que aqui é 3x. Se você tem 2x adicionado a 3x, com quantas letras x você vai ficar? Com 5x. Se você tem y mais y menos y, você vai ficar com quanto? Com y. Não entendi, professor. Pessoal, y menos y vai dar 0. Então, ó, ou se você quiser y mais y é 2, 2 menos 1, 1y. Não precisa colocar o número 1 aqui, tá bom? Aqui, ó, eu precisei colocar o 5, aqui eu precisei colocar o 3, mas quando for só o número 1, não há necessidade de colocar. Tá? Então, é 1y ou y. Se eu tenho a letra A adicionada a duas letras A, mais 4 letras A. A mais 2A dá 3A, 3A mais 4A, 7A. E a última aqui, 4B menos 3B. Eu tenho 4 letras dessa aqui, quero subtrair 3 dessa. Eu vou ficar só com uma letra B. É como se fosse 4 borrachas menos 3 borrachas. Só uma borracha. Não tem necessidade de colocar o número 1 aqui, tá bom? Ele está representado ali. Observe então que podemos somar ou subtrair os termos semelhantes, ou seja, iguais. Exercícios. Reduz os termos semelhantes. Então, o primeiro aqui, a letra A, já está como exemplo. Então, ó, eu tenho 7 letras x adicionado a 3 letras x. Eu vou ter como soma 10 letras x. Você vai fazer isso para as outras todas aqui. Em uma loja de roupas masculinas, uma camisa custa R$15 e uma calça custa R$50. Se um cliente quiser comprar X camisas, eu sei lá quantas camisas ele vai querer comprar, chamei de X. X camisas e Y calças, sei lá, tá? Não tem nada a ver com desenho aqui não, tá, pessoal? Aqui é só para vocês entenderem que é camisa e calça, tá? Mas não tem nada a ver com 3 camisas ou 2 calças, tá? Isso está lá na apostila. Então, X camisas, não sei quantas camisas, e Y calças. Tá? Que expressão algébrica representará essa compra? Bom, se a camisa custa 15 e a calça custa 50, então vai ficar 15 vezes, pontinho, 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 50 vezes, pontinho, pontinho, pontinho. Não vou falar mais nada, porque senão eu vou dar a resposta, né? Isso que é você substituir uma expressão algébrica, pessoal. Tá bom? Vamos lá. Leia o que Nelson está pensando e responda. Ele pensou o seguinte, ó. Pensei em um número n e multipliquei esse número por ele mesmo, ou seja, ficou n vezes n. Depois dividi o resultado por 2, então ficou n vezes n dividido para 2. E adicionei, ou seja, somei ao novo resultado, ou seja, somou a 8. Então, qual a expressão algébrica que representa o pensamento de Nelson? Então, aqui em cima vai ter o n vezes n, dividido por pontinho, 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 adicionado pontinho, pontinho, pontinho. Não vou falar mais, senão vou dar a resposta. Em uma festa de aniversário, Ana vai pagar R$100 pelo bolo e mais 50 centavos por cada docinho que ela encomendar, tá bom? Então, letra A. Qual a expressão algébrica que representa o total que Ana terá que pagar? Bem, o bolo a gente já sabe, é 100. Mais 0,5 por cada docinho, não é isso? Docinho. Se você quiser, você pode usar essa letrinha aqui para representar. Se não, você pode usar outra letrinha, tá? Como a gente fez lá em cima com o quadrado e as outras expressões, tá? Agora, se Ana encomendar 300 docinhos, quanto ela terá que pagar ao todo? Então, 100 já é do bolo. Mas, quanto que custa mesmo cada docinho? Pontinho, 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 vezes 300. Fazendo essa continha aqui, este cálculo, você vai achar o valor que ela vai ter que pagar. E a última questão, Daniel comprou 2 blocos, tá? Blocos, aqueles blocos para escrever.
por R$ 9,00 cada. Uma borracha por R$ 3,00 e R$ 2,50 por cada lápis. Eu sei lá quantos lápis? Posso chamar de qualquer coisa, né? Eu sei lá quantos lápis, ele não falou. Aqui ele disse o número de blocos. Ele disse o número de borrachas, mas ele não disse o número de lápis. Qual a expressão algébrica que representa o total que Daniel terá que pagar? Pontinho, 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 blocos, borracha. Não sei o que você vai colocar aqui, tá bom? E vai representar os lápis. Tá ok, pessoal? Então, essa era a explicação, mais uma vez, a explicação para todo o 7º ano do Colégio Cora Coralina. Então, espero que vocês tenham entendido, tá ok? Um forte abraço e até a próxima aula.